Olá, gratidão. Hoje a gente vai falar de um tema super importante aqui, nossa egrégora, né? Transferindo aqui as prioridades máximas e uma delas é a nossa energia, a nossa vibração. Então, lembrando que todos nós somos seres multidimensionais, todos os seres humanos são multidimensionais, né? Nós atuamos em vários níveis de consciência, mas muitas pessoas ainda não despertaram para essa realidade. Então, ajudando, apoiando a todas essas pessoas que necessitam desse realinhamento, dessa reorganização. Então, como a gente pode trabalhar a nossa energia, permitindo que a nossa vibração da nossa essência se projete, se manifeste na forma, no nosso veículo, como ensinou Jesus. Primeiro, a consciência. Primeiro, buscai o reino de Deus. E o restante acresce. Então, com essa visão dessa consciência cósmica, né, hoje, Sananda, consciências super mega elevadas, como a gente pode fazer isso de uma maneira mais tranquila, mais sábia, com mais amor com nós mesmos. Porque não adianta a gente querer buscar lá fora alguém que vá alinhar a nossa energia. O que vai acontecer é que esse alguém vai desalinhar se você não estiver firme no seu processo interno. Então, eu estou deixando inclusive um link aqui no YouTube do Instagram, que eu divulguei ontem um vídeo que foi intuitivo, foi bem bacana que aconteceu, onde eu coloco lá as cartas, usando como arquétipos, né, as cartas de Osho, que levaram a um processo interessante. Então, vocês podem acessar e ver o que aconteceu ali. Por quê? Porque essas coisas acontecem para a gente perceber a vibração em que estamos e os sinais. Então, eu sempre trabalhei com muitos sinais. Então, o interessante de nós, para que nós possamos ampliar nossa consciência, é a gente utilizar várias coisas como sinais. Então, tudo para mim, por exemplo, o deck de Osho, eu nunca utilizei como previsão, mas como leitura vibracional. Porque lá estão presentes arquétipos, energias, e elas me traduziam muitas coisas. Então, assim, eu comecei a perceber e trabalhar com a energia antes de saber, né, de conhecer a minha origem, de tudo isso que aconteceu. Então, um processo interessante que você, quem está assistindo, pode fazer é começar a perceber os sinais. Seja um deck de Osho que você tira com uma intenção, né, ou um deck qualquer, ou qualquer informação que você tenha disponível diante de você, na sua casa, que você vai abrir aquilo, um livro, né? Então são N formas de você perceber aonde você está vibrando, qual a frequência, qual a vibração predominante daquele momento. Então você busca sempre se alinhar, sempre se acalmar, sempre estar o mais harmoniosa possível, antes de fazer essa leitura. Não faça ela com a mente, né? Com a nossa mente tagarela, que vai querer as coisas de qualquer jeito. Então, o importante desse processo é que quando você começa a fazer esse movimento, você vai alinhando a sua mente superior, lembra o nosso eu superior, nosso eu grandão, com o nosso eu que caminha aqui, o nosso veículo que vai fazer a ação sem atrapalhar o processo. Então, essa mente física, alinhada com a mente superior, ela consegue captar a vibração, aquilo que está sendo transmitido através de uma mensagem. Então, você caminha no mundo e percebe determinados elementos que estão falando com você a partir do momento que você começa a se alinhar, não desalinhar. Desalinhado, você não compreende sinais. Você nunca vai compreender sinais se você não estiver num caminho evolutivo, onde o seu ser interno está ávido por sinais. Ele
que será? Como que será que eu estou? O que eu estou fazendo? Então, o ser interno começa a te guiar para ver os sinais, perceber os sinais e principalmente entendê-los. Então, no mundo, como a gente está trabalhando com energia invisível, e a gente está pegando essa energia e está transformando ela, manifestando ela. Eu nem diria materializando, nós estamos manifestando aquilo que já está no nosso campo vibracional e trazendo isso para a realidade. Porém, tudo que está no nosso campo tem que estar alinhado com a nossa essência, o nosso coração, que vai estar alinhado com a nossa mente física e nossa mente superior. Quando você alinha todo esse conjunto de coisas, aí você começa a entender o Senhor. Então ontem eu fiz foi algo muito intuitivo, que eu falei assim, veio uma energia muito forte de pegar o tarô de hoje, que eu não usava, não tinha guardado bastante tempo. E eu abri aquilo, e falei, tira 4 cartas, não sei como. E aí eu fiz isso, né, movida por essa energia, e lá você vai assistir o que aconteceu. Então essa é uma informação que não é exclusiva, não busquei para a minha informação. Lembrando que hoje eu sou um comando, um canal de contato para a divulgação, a transferência de conhecimentos que servem para o bem comum, para todos que estejam disponíveis naquele momento que acessarem aquela informação. Porque normalmente é assim, aquela pessoa que está disponível, que precisa daquela informação, ela acessa e de alguma forma aquilo traz um benefício para ela, uma nova perspectiva, uma informação. Aí o que a pessoa vai fazer já é de acordo ao nível de consciência, o estado evolutivo em que ela se encontra. Que aí ela vai fazer o uso dessa informação, de acordo com o seu livre-arbítrio, da melhor forma possível. Então, hoje, deixar claro, né, a questão vibracional. Então, como é que a gente faz quando a gente percebe que está desconectado? Quando a gente está desconectado? Quando a gente está assim, quando você está em algum modo que não seja o modo ativo da sua vida e você está procurando lá fora alguma coisa. Então você mandou a energia para fora e está procurando lá fora, desconectado daqui de dentro. Então você pode olhar para fora, mas você sempre vai olhar a partir do seu coração, nunca da mente. Então toda a sua energia tem que se voltar para o seu coração. Aí você vai alinhar a sua vibração e vai para o mundo. Então, no coração, o que acontece? A nossa tendência, o que Jesus ensinou, o ensinamento de Jesus foi o ensinamento do coração, né? Então, ele falou, amai ao próximo como a ti mesmo. Amai ao próximo como a ti mesmo. O que significa isso? Significa que eu preciso desenvolver esse amor próprio, amor por mim. Eu amo estar aqui, eu amo servir, eu amo ser quem sou. Você fazer esse movimento de se amar. Por quê? Porque essa energia vai ser liberada. Sua energia do seu chakra cardíaco e de suas energias superiores vão começar a se elevar, despertar, se reconectar. Antes de você fazer qualquer conexão cósmica mais elevada, você tem que despertar a energia do coração. Então o que Jesus falou? Ame ao próximo como a ti mesmo. Eu vou em direção ao outro, fazendo para o outro, sendo para o outro, aquilo que eu gostaria que acontecesse comigo, aquilo que eu sou comigo. Então eu não posso ser com o outro qualquer outra coisa. Por quê? Porque eu sei que o outro não é o outro, ele é Deus. Ele é o todo, ele é uma partícula de Deus também, ele também é um co-criador. Então eu vou em direção a ele, não achando que eu sou melhor que ele, que eu sei mais que ele, que eu sou qualquer coisa a mais do que ele. Ao contrário, a importância da energia do coração, a gente desenvolve 2 grandes energias, que é o amor por você
E aí, consequentemente, você pode ajudar os outros, porque se você não se ajuda, você não tem como ajudar ninguém. E a energia da humildade. Por quê? Porque quando a gente vê todos esses grandes mestres, se não fossem por eles, essas consciências todas que nos acompanham, estarem nos imbuindo de conhecimento, de vontade, de energia, de percepções, nós não seríamos nada. Porque tudo isso que passa por nós vem do cosmos, vem do alto, vem das consciências, vem dos nossos mentores, vem da nossa egrégora, vem de tudo que está conectado a nós. Então, amor a nós mesmos, amar o próximo. Quem é o próximo? É aquele que está vendo, está assistindo agora aqui esse vídeo. É o próximo. Não sei quem é, mas é o próximo. Então não importa quem é, não importa classe social, não importa se é isso, se é aquilo, não importa gênero, não importa nada. Importa que é uma alma, uma consciência, assim como eu, reconhecendo que somos todos, viemos da mesma fonte. Então o próximo vai ser sempre aquele que está no seu momento seguinte. Então você, por exemplo, você saiu de casa, encontrou uma pessoa, passou por você, te pediu uma informação. Esse é o teu próximo. Então você está tendo a oportunidade de ajudá-lo, transmitindo, se você souber a informação que ele está solicitando, você vai ajudá-lo. De qualquer maneira, se você não souber, você pode levar uma palavra, alguma outra coisa que você tenha, que também vai ajudar. Seja o seu sorriso, seja a sua alegria, seja qualquer coisa, material ou imaterial. Então o próximo é sempre aquele que está no momento seguinte, entendendo que a gente está sempre vivendo no agora. Então agora eu estou fazendo esse vídeo, né? Então o próximo passo ele vem depois, né? E assim sucessivamente. Então você vai caminhando no seu dia a dia e vai encontrando. Aí você entrou num restaurante para comer, quem que é o próximo? E assim, quando você começa a fazer esse exercício, eu fiz muito esse exercício, vão aparecer situações de todo tipo. Você vai cruzar com pessoas em estados completamente diferentes de consciência. Para quê? Para saber, porque o universo é assim, né? Então você fala, não, eu amo a mim, eu tenho amor próprio e vou lá e amo os outros, né? Então as pessoas falam, eu amo a humanidade, né? Aí vem um exercício desse. E aí você vai ver se realmente você ama, porque vem todo tipo de situação, de pessoas em N estados de consciência, e que aí o universo vai te testar, se você está apto, capacitado, realmente a servir ao próximo. Porque quando nós somos, né? Desculpa, somos e temos começa a ser a mesma coisa em algum momento, mas inicialmente quando somos, nós temos o que doar, né? Eu não posso falar de amor se eu não tenho amor para dar, se eu não estou participando ativamente de um processo interno que está me imbuindo dessa energia. Então, eu vou falar assim, da boca para fora. Então, isso não existe. Então, estar aqui diante dessa imagem que faz parte do meu processo, né? Que eu reverencio todos os dias, não como alguém, mas como uma entidade cósmica que infinitamente elevada, né? E que a gente só tem a aprender com esses seres, é realmente a gente permitir que novas energias, que novos conhecimentos se projetem, se manifestem através de nós. Então a energia, a vibração, para a gente se alinhar e perceber, a gente tem que fazer esse trabalho interno a partir do coração. Aí você vai, quando você sente que você está cambaleando, vamos chamar assim, né? Você está, não sei, você está nesse... Você não... Se você tem uma tendência a ir para um lado mais negativo ou uma energia mais baixa, você automaticamente percebeu aquele ponto, você não entra naquele ponto. Você busca o ponto de mais elevado.
mais elevado. Então, todo o trabalho de expansão de consciência que a gente faz, eu nunca fui instruída a mergulhar em coisas inconscientes. Nunca. Então, nunca fazer trabalhos que você vai lá dentro, lá nas profundezas, ficar cavocando se você está certo, se está errado, se tem passado. Não. Então, a instrução cósmica principal do meu processo, que pode ajudar muita gente, é não entrar no mundo lá de baixo, mas lá em cima. Então, quanto mais eu me elevo, mais eu limpo o que está lá embaixo, sem ficar cavocando sem levantar o tapete e ficar tirando cada coisinha. Não é necessário. Então, a instrução cósmica, por isso a nave, por isso subida, por isso a expansão de consciência, por isso o movimento para cima. Por quê? Porque se eu faço ao contrário, como é que eu levanto o voo? Então, isso foi muito claro, eu recebi essas instruções e isso vem fortemente a partir da meditação. Então, quando você começa a meditar, que é uma ferramenta poderosíssima para isso, ela começa a alinhar suas energias. E o que está lá, que não faz parte mais, vai começar a transmutar e modificar. O que acontece? Pega aquilo pode vir para o seu consciente. Então você toma consciência. Cara, eu fiz que bobagem, né? Falei umas besteiras, tomei umas ações que não deveria, mas aí veio para o seu consciente. Então você captou, entendeu, percebeu. Quando você percebe isso, se torna consciente de algum processo seu, de alguma energia, né? Falando em energia, alguma vibração que não corresponde, você automaticamente, aquilo vai ser transmutado, porque você tomou consciência. Tudo que você toma consciência, você está te permitindo alinhar as suas energias de novo. Então você não vai repetir de novo, né? Então a tendência é essa. Então sempre escalar, né? Então sempre escalar a montanha, um pouco mais e não ficar. Então a vibração, você sempre percebeu uma desconexão, você tenha uma ação positiva. Aí você vai equilibrar aqui. Então, o que acontece? Só que você tendo aquela percepção, não quer dizer que você esteja desconectado, né? Então isso também os nossos irmãos nos ensinam. Significa que você está consciente de que você se desconectou, entre aspas, da sua vibração, não da fonte. Porque a fonte, ela continua te guiando. Você nunca vai se desconectar da fonte. Você é a fonte, você está lá conectado. Então não precisa ficar desesperado. Ai meu Deus, aí, o que aconteceu? Não, a sua vibração só fez assim. E você então vai fazer o quê? Ela te sinalizou, você percebeu. Isso quer dizer que você está consciente de que você se desconectou. Do quê? Não da fonte, mas da sua vibração mais predominante, daquela que te faz feliz, daquela que te faz bem, do seu entusiasmo. Então, você tem uma vibração, níveis, né, que acontece no seu corpo, né, que fazem parte do seu ser, né, não é nada de fora, e que está alinhado à sua essência. Então você tem uma média, vamos dizer que você tenha uma escala de 1 a 10, então você tem sempre 5, 6, 5, 6, e isso faz parte da sua frequência de origem. Então você vai ter que sempre manter ali. Se você for um pouquinho para o 4, você manda para cá. Você vai sempre buscando equilibrar e manter essa frequência. Você não precisa estar em 10, 50 e depois cair lá para baixo. Você tem que manter. Então esse é o grande objetivo, manter a frequência, manter a vibração. E aí, você está percebendo isso conscientemente, você vai seguindo, vai mantendo, e aí você vai conseguindo aumentar aos poucos a sua frequência, porque você já está mais consciente. Quando você está no estado de presença, você está absolutamente consciente. Você está aqui agora fazendo o seu trabalho. Não tem nada para você fazer lá atrás, nem lá na frente. Você está aqui. Então a sua frequência, ela está mais alta. Por quê? Porque toda a sua energia, todos os seus corpos estão organizados
alinhados para essa ação. Então a ação se torna algo muito forte, porque você está com todo o seu ser falando, com todo o seu ser agindo, ou com todo o seu ser quieto, entendendo que a quietude também tem poder, e você está tudo direcionado para o mesmo movimento. Então o importante é manter essa vibração. Então, quando você percebe que saiu um pouco, não significa que saiu da fonte. Você só saiu daquele estado que é o que você prefere. Então você tem que estar sempre naquele que você prefere. Aí você chega a pessoa, a pessoa começa a falar coisas totalmente... Então você tem que se manter no seu estado. Por isso é importante, nesses momentos, a pessoa se voltar para dentro, se voltar para a sua energia e ir para o mundo fazer somente aquilo que é necessário naquele momento, para não se envolver com coisas que te geram todo esse descompasso. Então a energia, né, essa energia vital, ela é fundamental e importante para todo o nosso processo. E agora me ocorreu então de fazer, usando esse tarô de Osho, não aqui, né, mas oferecendo para as pessoas que se inscreveram nesse canal, ou que acessem esse vídeo em algum momento, fazer uma leitura vibracional para cada pessoa, né, uma única pessoa, uma única pergunta, através do WhatsApp, né? Então a gente colocar essa questão da vibração e ajudar a alinhar a vibração a partir de uma pergunta, onde o tarô de Osho, que é um tarô que eu sempre trabalhei no passado, não como taróloga, entendo que eu não sou taróloga, mas eu utilizava as imagens para leitura vibracional, os arquétipos, né, existem no tarô de Osho, para leitura vibracional do estado em que a pessoa se encontra, de acordo com a pergunta que ela fizer. Então ela vai fazer uma pergunta, vou tirar uma só dessas cartas e então responder a essa pessoa através dessa leitura. Então eu vou deixar também aqui as instruções no vídeo, quem quiser fazer isso, deixa eu ver o tarô de Osho aqui, esse aqui, e eu vou usar esse para fazer essa leitura aproveitando essas instruções que eu coloquei aqui, desse alinhamento vibracional. Porque isso é fundamental, gente. Quando vocês compreenderem essa questão do alinhamento, isso muda completamente a sua forma de viver, a sua forma de ver as coisas e a sua forma de atuar no mundo e manifestar a realidade. Porque isso significa manifestação da realidade, de criação de realidade. Ok? Então vou deixar também essas instruções, quem sentir no coração, os que se inscreveram ou daqueles que acessem esse vídeo em qualquer momento, podem fazer essa solicitação de uma pergunta. Eu vou usar o deck tirando uma carta e vamos alinhar e perceber aquilo que a pessoa está perguntando, aquilo que está vindo em termos do arquétipo vibracional e aquilo que ela pode estar ligando, unindo a ponte interna vibracional com o estado em que ela se encontra, o estado de consciência. Então, vamos lá, vamos alinhar nossa vibração, vamos fazer como Jesus ensinou, amar o próximo como a ti mesmo. Gratidão.